Palavras de Deus. Vamos para mais um comentário da Escola Bíblica Dominical, através da revista da CPAD, terceiro trimestre. A lição número 10, de 5 de setembro de 2021. Nós vamos estudar sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Como eu já falei nas lições passadas, o reino de Israel era um reino unido e 3 reis reinaram nesse Reino Unido. O primeiro foi Saul, reinou 40 anos, o segundo foi Davi, reinou 40 anos, e o terceiro foi Salomão, reinou mais 40 anos. Salomão construiu o templo e o filho dele, no tempo do filho dele, Reoboão, o reino se dividiu em 2 partes. 10 partes para o Reino do Norte e 2 para o Reino do Sul. O Reino do Norte ficou sendo chamado de Israel, que era o nome da maioria das 10 tribos. E o Reino do Sul ficou sendo chamado o Reino de Judá, porque era a maior tribo em relação a Benjamim, que eram juntos, os dois. Nós vamos ver sobre o cativeiro de Israel. Em 200 e poucos anos de história, 19 reis reinaram no Reino do Norte e 20 no Reino do Sul. Dos 19 do Reino do Norte, nenhum serviu ao Senhor. E então veio o juízo de Deus sobre eles por causa da idolatria, dos muitos pecados, e eles foram levados em cativeiro para a Síria. O Reino do Sul também, mais tarde, vai para o cativeiro, só que da Babilônia, né? Então, vamos estudar hoje o cativeiro de Israel, o Reino do Norte. O texto áureo é hoje. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Oséias 6, 1. A verdade prática é que Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Vamos então para a leitura em classe. A leitura em classe está em 2 Reis, capítulo 17, do 1 ao 14, do 17 ao 20 e o 29. Estamos falando de versículos, tá? Primeiro, né? 2 Reis 17, 1. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanassé, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria a cada ano, como dantes. Então, o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Versículo 5. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria. E fez-os habitar em Rala e Rabó, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. 7. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. 8. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus.
e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. 10. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. 11. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. 12. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. 13. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. 14. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. 17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. 19. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. 29. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitava. Vamos então ao comentário. Introdução. O cativeiro de Israel, o reino do norte, durante o reinado do rei Oséias, nessa época, a Assíria começava a crescer e aí a se tornar um grandioso império, né? Ela começou a dominar as nações, inclusive o próprio Israel, que pagava tributos para ela, né? Durante o reinado de Jeroboão II, uns 30 e poucos anos antes, Israel tornou-se próspero, não porque Jeroboão foi um rei bom nem serviu ao Senhor, porque nenhum dos 19 reis que reinaram em 200 anos, do Reino do Norte, nenhum serviu ao Senhor. Mas, por misericórdia de Deus, porque o povo estava muito sofrido, e Deus mandou esse refrigério, mandou esse homem, que era um bom administrador, administrar durante 41 anos. Israel obteve, então, uma prosperidade que nunca tinha tido antes. Estamos falando de Israel, Reino do Norte, 10 tribos, capital Samaria. 30 e poucos anos depois veio a história de Oséias, o último rei de Israel. O que foi que aconteceu de lá para cá? Por causa da impiedade do povo, que mesmo com essa prosperidade de Jeroboão, eles oprimiram os pobres, eles fizeram toda sorte de injustiças e, debaixo de muita idolatria, veio o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Começou com o rei Salmanassar, que era o rei do Império Assírio, né? Ele
achou que o rei Oséias estava traindo ele, né, com Chaves com o reino do Egito, e não estava mais dando os presentes, né, que eram os tributos que ele dava uma vez por ano para ele. E aí mandou prendê-lo e ainda sitiou Samaria 3 anos e depois se apossou realmente de Samaria e levou o povo cativo de Samaria, deixando só os pobres, né? Os profetas, antes disso, isso 30 e tantos anos depois, anteriores, né? Os profetas Amós, principalmente os profetas Amós e Oséias, eles profetizaram muito essa queda de Samaria, profetizaram muito para esse povo não entrar nessa idolatria, nem nessas maldades para com os pobres. Mas a advertência dos profetas, né, não deu em nada, né? Eles não se aperceberam, né, de quão grave eram os pecados, não olharam o que eles estavam fazendo, né? Expoliando os pobres, né? E enquanto os mais abastados viviam na extravagância. Essas injustiças, os profetas Amós e Oséias formalizaram através de graves denúncias. Isso tudo profeticamente, porque eles profetizaram isso bem antes dessa queda de Samaria. Tá certo? Mas eles fizeram essas pesadas advertências no sentido de levar esse povo ao arrependimento, aos apelos de misericórdia, né? E ao amor de Deus. Mas, infelizmente, não deu em nada. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo religioso, certo? E foi o que aconteceu quando Salmanassé levou o povo cativo, deixou os mais pobres na terra e enviou para morarem lá na casa deles vários povos escravos que eles fizeram de várias nações para colocar lá, né, na casa dos samaritanos, para misturar realmente o povo. E isso deu um sincretismo religioso maior do que o que já tinha acontecido para trás, porque a espiritualidade de Israel, Reino do Norte, já era bem comprometida desde o começo, com Jeroboão I, que fez aqueles 2 bezerros de ouro, né, dizendo que eles eram os deuses que tiraram o povo do Egito, né? O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, né? E Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido contra os deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses, eles influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. E o que é a vontade de Deus declarada em sua palavra, senão uma receita para que a gente se dê bem? Os pecados do povo e a sua queda, né? O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o reino do norte ele se inclinou muito mais intensamente para a idolatria do que o reino do sul. Claro, porque no reino do sul tinha o templo de Salomão, onde se fazia tudo o que Deus tinha mandado, no tocante aos sacrifícios, aos holocaustos, tudo que simbolizavam o que ia acontecer com o Messias. Era uma maneira pedagógica de Deus ensinar para que quando o Messias viesse, eles soubessem que ele tinha sido enviado por Deus, ele era o próprio Deus se fazendo o homem. Mas
o Reino do Norte, né, ele se inclinou terrivelmente para a idolatria. Ele não tinha o templo de Salomão. E outra coisa que o Reino do Sul tinha e eles não tinham era a promessa aos filhos de Davi, aos descendentes de Davi, os reis que iam descender de Davi até chegar o Messias. Havia uma promessa de Deus que jamais se apagaria, uma lâmpada ele iria dar aos filhos de Davi, à descendência de Davi, até vir o Messias, filho de Davi. Então, o Reino do Norte não tinha, provavelmente, né, essa razão dele ter se inclinado tanto para a idolatria, levou para o cativeiro, o Reino do Norte, algumas dezenas antes do Reino do Sul também ir para cativeiro. E depois o Reino do Sul foi, mesmo com a promessa de Davi, mesmo com o templo, né? Mas eles também caíram no pecado da idolatria e se afastaram de Deus. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Que a vontade de Deus é sempre essa, que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha, né? A história de Oséias, ele pediu que ele fosse a um prostíbulo, tirasse uma prostituta de lá, não é que ele se prostituísse lá, mas que ele tirasse a prostituta de lá, né? Fizesse o processo de purificação dela, 7 dias, casasse e tivesse filhos com ela. Era uma maneira pedagógica dele mostrar o que ia acontecer, porque Oséias e Amós, como eu já disse, profetizaram bem antes, mais de 30 anos antes de acontecer essa queda do Reino do Norte. E Oséias fez exatamente como Deus mandou. E ficou bem explícito, né, a idolatria do povo, né, o que estava afastando o povo de Deus. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do Reino do Norte, né? Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso, certo? Outras causas do cativeiro, né? Os pecados relacionados à exploração e indiferença com o pobre, né? As iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Então, Oséias e Amós, principalmente, já profetizavam sobre essa situação que ocorreu lá no tempo de Jeroboão II, quando houve aquela prosperidade e eles se tornaram mais ruins do que antes, né? A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Aqui mais uma causa do cativeiro do Reino do Norte. Terceiro, os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Como eu já falei antes, o rei Salmanassé, ele levou o povo cativo, deixou o povo pobre na terra e ocupou as casas deles em Samaria com outros povos, né? Claro que outros povos deveriam ter sempre os guardiões deles, os mandantes, os generais, os capitães de confiança deles, segurando esse povo lá, para não se rebelar, né? Mas o objetivo era o quê? Era misturar as nacionalidades, era acabar era enfraquecer o rei de Samaria para ele nunca mais se levantar, né? Era acabar com a identidade do povo de Israel.
Eu vejo isso como uma ação do diabo diretamente, porque ele sabia que nesse povo pobre que ficou, existia ainda a semente que vinha de Jacó, das 10 tribos. E ele queria definitivamente acabar para sempre com essa possibilidade de Deus resgatá-los, né? Mas não é isso que vai acontecer, porque existe uma promessa, né, do reino, do resgate das 10 tribos, né, da restauração do reino de Deus aqui na terra, do reino de Israel, junto com a igreja vai ser o reino de Deus, né? Então, essa mistura de gente em Samaria fez com que o povo de Israel, que restou, né, junto com esses deportados, tornasse a religião que já era capenga, já era uma religião, vamos dizer, completamente desgraçada, né? Ainda mais sincrética se tornou. É por isso que lemos no Evangelho de São João que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. A gente entende agora, porque o que havia ali em Samaria, para eles não era mais gente das 10 tribos, era um povo misturado, que ouvia o galo cantar e não sabia onde, que as práticas deles eram todas erradas, a espiritualidade deles era toda errada, eram todas erradas. Segundo, Jesus e os samaritanos, né? Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus não foi assim, né? Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção àquela mulher samaritana, contou a parábola daquele samaritano que se apiedou do homem que estava caído, né? E o que a gente vê é que Jesus mostra que se mover de uma íntima compaixão e ajudar o próximo é muito mais louvável do que uma religiosidade que não leva a nada. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade. Conclusão: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de que não venhamos a colher os amargos frutos da desobediência. Que Deus abençoe cada um.